Fala pessoal, beleza? Júlio aqui do canal PRM 3D e hoje estou aqui para falar com você que também quer começar nesse mundo de impressão 3D, para você ver as vantagens, desvantagens, com qual máquina você deve começar, ou pelo menos pensar em começar. Aqui, a máquina que eu comecei, se eu começaria com ela de novo. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui na data da gravação desse vídeo, na casa aí de 4 meses aproximadamente, né? Com a impressão 3D. E eu comecei com a Bambu Lab, que é uma marca que foi muito bem indicada, até por colegas, pesquisei na internet também, foi tinha muitas coisas boas falando sobre ela, e comecei com a Bambu Lab A1 Combo. Então a Bambu Lab, né, as máquinas de entrada, ela tem a A1 Mini, com a MS e sem a MS, e a A1 normal, que com a MS e sem a MS, que aí é o A1 Combo ou A1 Mini Combo. O AMS é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Ela é acoplada aqui na máquina e ela consegue mandar até 4 cores. Você pode fazer uma impressão sozinha, ela vai lá e faz uma impressão de até 4 cores. Ou você pode pegar só a máquina separada também e aí colocar só uma cor e aí vai sair mais barato. A máquina no combo está saindo na casa aí de uns 5.300, 5.400, com promoção um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E sem o combo, você desconta aí mais ou menos uns quase 2.000, mais ou menos, do AMS. Então já começa daí. Então você tem que ver a verba que você tem para investir. Outra coisa que eu não me atentei no começo, o tamanho de peças de impressão. Essa máquina aqui, a 1, a tradicional, né? Ela imprime de 256 por 256 por 256. Então, 256 milímetros por 256 de profundidade e 256 de altura. Se fosse hoje, eu teria começado com a 1 Mini. A 1 Mini é 18 por 18 por 18. Porque a maioria das peças que eu imprimo, elas não têm aí toda essa altura necessária. Ó, igual essa daqui, por exemplo. Ó. Ela não tem essa peça aqui, se não me engano, tem uns 10 centímetros. Né? Então dá para fazer na 1 Mini. A 1 Mini, sem o AMS, sem imprimir o colorido ali, você vai encontrar aí na casa de 2.100 aproximadamente. Vantagens e desvantagens do AMS. O AMS, você consegue imprimir mais de uma cor. Então, ó, por exemplo, ó, esse chaveiro aqui desse cachorrinho, ó, foi impresso com AMS. Tá? Ele imprimiu as duas cores, você configura, coloca lá, né, foi o preto e o branco, ela vai sozinho. Dá para fazer sem o AMS duas cores? Dá para fazer. Tem duas formas, né? Pausar ela na hora que for trocar de cor, só que dá muita dor de cabeça, você que está começando não é o recomendado, ou procurar arquivos que têm as cores separadas, que foi o caso desse. Ó. Esse caso aqui foi impresso o vermelho, depois o preto e depois o branco. E aí eu montei com cola, tem parte que é encarte, tem parte que foi colado. Então não teria necessidade do AMS, você tem que trocar, fazer cada cor. Tá? Então, assim, para você que está começando, o que eu sugiro, tá? Cada um tem uma verba, né? Cada um tem um objetivo, o que eu sugiro? Você pensar o que você vai imprimir primeiro. Então, você vai, vou começar com peças, aí vou fazer bonecos, né? Esses bonequinhos e tal, de desenho, super-herói, enfim. Qual o tamanho do boneco você vai fazer? Se for até 18 centímetros, você consegue fazer na 1 mini, que sai muito mais barato. O seu investimento vai começar com 2.100 só da máquina, fora filamento e tal. Ah, não, eu quero fazer umas peças maiores de uma vez. Então, eu vou na A1, né, que é a 256 por 256 por 256, o tamanho dela. Então é isso que você tem que analisar. O colorido ele gasta muito mais filamento, porque a cada troca, o que acontece? Ele vai imprimir, por exemplo, aqui, ó, ele imprimiu o preto, aí ele vai mudar para a próxima camada. Se ele vai já usar o branco, ele vai ter que descarregar o filamento anterior e carregar o filamento novo branco, e para isso vai gastando material. Então gasta muito mais material e muito mais tempo. Posso fazer uma peça dessa aqui, ó, direto com a MS, ia gastar muito mais tempo, às vezes 3, 4 vezes mais tempo e material do que você fazer por cor. Então, assim, tá com a verba curta, dá uma olhada no tipo de produto que você vai fazer. Se você estiver pensando em fazer produto para vender na Shopee, no Mercado Livre, começa com a 1 Mini, se você não tiver com a grana curta, é uma excelente máquina, né? Eu peguei ela no segundo momento, comecei com essa. Se fosse hoje, começaria com a 1 Mini, né? Ali uma coisa que eu não levei em consideração é analisar antes o tipo de produto que a gente ia produzir, então eu acabei pegando essa daí. Como não me arrependo, mas eu começaria primeiro por aquela, depois vinha para essa aqui. Porque aí uma coisa assim, por exemplo, um chaveirinho, tá, ele gasta um pouco mais de material, mas não é
é muito absurdo. Agora, já num boneco grande, aí vai fazer muita diferença. E aqui, quanto mais você coloca na mesa, mais você economiza na troca de cor. Então, também vou fazer um vídeo no futuro quanto a isso. Tá? Então, para você que está começando ou quer começar, não vi ainda, primeira coisa, o que eu vou vender? Então, dá uma olhada se você já fez sua pesquisa no Shopee, no Mercado Livre, se você tem uma loja, pô, quero colocar lá, né, que foi o nosso caso, queria trazer peças personalizadas para colocar na loja física e tal. Então, analisar o que você vai colocar lá. O que eu não fiz de produto, né? Devia ter feito isso, teria começado com a Mini. Por exemplo, a Mini custa, a 1 Mini custa 2.100. Essa daqui foi 5.400, se eu não me engano. Eu teria comprado duas a 1 Mini. Então, eu estaria rodando duas peças ao mesmo tempo, eu ganharia tempo, porque ela demora muito tempo, né? Normal ainda da impressão 3D, apesar de já ter melhorado muito, ainda está demorando um pouquinho de tempo. Então, assim, se você tem duas máquinas, você está, né, otimizando e imprimindo muito mais rápido. Então, dá uma olhada, o que eu vou fazer? Vou fazer peça até 18 centímetros? Começa com um mini, você vai ali também vendo os perrengues que você vai ter que passar, né? Assim, é natural, vai acontecendo, então você vai passando seus perrengues ali, vai vendo, pô, agora eu estou sentindo a necessidade de peça maior. E aí você já vai estar fazendo uma grana com a um mini, aí você vai para um maior e de repente mais para frente você pensa numa AMS. Então essas são algumas das vantagens e desvantagens de você analisar como começar, tá? Pensa direitinho, qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário, a gente conversa. Eu também estou aprendendo muita coisa, faria muita coisa diferente aí, né? E a gente vai aprendendo junto e vai crescendo junto, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só deixar um comentário e a gente vai se falando. Por isso, por hoje é isso. Valeu, falou!